Deus seja louvado. Amém. Para a honra e a glória de Deus, nós estamos fazendo aqui o nosso primeiro vídeo, em nome do Senhor Jesus, para o nosso canal. O canal é Doutrina Primitiva. Nós estamos fazendo esse primeiro vídeo, e o nosso primeiro vídeo a respeito das escrituras vai ser falando sobre o batismo da igreja primitiva do primeiro século. E nós vamos começar por Atos dos Apóstolos, em 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ir ao versículo 37, até onde for aqui, mais ou menos o que for para nós esclarecer nessa passagem. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Veja bem, esse é considerado, escriturado, o primeiro batismo da igreja cristã, dirigida pelos apóstolos. Então esse batismo, ele é o primitivo, é o primeiro. Aqui estavam todos os apóstolos juntos, e para que a gente entenda que o batismo é em nome de Jesus Cristo, porque o primeiro batismo da igreja foi dessa forma. Então, nós não podemos querer inventar outra coisa que veio posteriormente, que mais tarde, em outro vídeo, a gente vai falar a respeito do que veio posteriormente. Aqui estavam os 12 apóstolos, e um não repreendeu os outros, dizendo: está errado batizar em nome de Jesus Cristo. Não, aqui foi batizado para que todos saibam que o batismo verdadeiro cristão é em nome de Jesus Cristo. O resto é balela. Aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no versículo 16 está também escrito aqui, vamos ver aqui do 14. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, que é o mesmo Jesus Cristo. Veja bem, na igreja primitiva, aqui nós estamos na segunda passagem. Até agora não existe batismo de alguém com as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi mais tarde inventado, depois da partida dos apóstolos. Esse é o batismo verdadeiro. Aqui nós vamos, aqui no capítulo
10 de Atos, no versículo 47, diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Veja bem, que Senhor Paulo estava falando, Pedro estava falando? Senhor Jesus, que era o Senhor deles. Está entendendo? Que eles receberam ele como Senhor e Salvador para batizar no nome dele. Não falou nos nomes, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o batismo primitivo não foi com essas palavras. Então aqui é o relato onde as pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor deles, que Pedro mandou aqui que fosse batizado, em nome do Senhor, não era nos nomes não, 3 nomes não. Isso é batismo verdadeiro. Aqui em 19 de Atos, nós vamos ver aqui: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, nunca teve uma só passagem nas Escrituras alguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja primitiva do primeiro século nunca batizou ninguém com as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um batismo que foi mais tardio foi inventado. Aqui em Atos dos Apóstolos, ainda, capítulo 22, versículo 16, está aqui, quando Paulo foi convertido. E agora, diz: por que te detém? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor de Paulo, a partir de agora, ia passar a ser Jesus Cristo, para ele se levantar, lavar os pecados dele, invocando o nome do Senhor, e nunca os 3 nomes que inventaram mais na frente. Nunca teve uma passagem sequer na igreja do primeiro século alguém sendo batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui no capítulo 1 de Coríntios, a partir do versículo 10, diz a palavra: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. E eu... deixa eu ver aqui onde eu ia ler. De Paulo. E eu de Apolo. E eu de Ceifa. E eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Veja que aqui a palavra dá a entender que os irmãos de Corinto estavam divididos, sem ter um rumo correto, e Paulo repreendeu eles, que era para eles ser unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer, e para permanecer unido no mesmo sentido, no mesmo parecer, os apóstolos nunca batizou ninguém com as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, aqui, a palavra dá a entender que aqueles irmãos tinham sido batizados no nome daquele que foi crucificado por eles, que é o mesmo Jesus Cristo. Então, veja bem, irmãos, nunca houve escrituradamente um batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo na doutrina do primeiro século, escriturado. Isso é engano, é mentira, é falácia. Ou seja, como mais na frente a gente vai fazer um vídeo a respeito dessas coisas, de como foi, quando foi a época que os imperadores colocaram, obrigaram o povo a crer numa doutrina chamada de Trindade, não que não haja nas Escrituras Pai, Filho e Espírito Santo, mas como fórmula de batismo não foi, isso não teve na igreja do primeiro século. Isso aí foi uma coisa colocada posteriormente. Ou seja, Jesus Cristo ia dar uma ordem e nenhum dos apóstolos obedecer? Todos ser desobedientes a ele, e mesmo assim Deus encher eles do poder do Espírito Santo? Veja, meditem, porque isso é um engano, é um batismo falso que veio depois. A gente sabe onde ele veio, mas a gente vai deixar para não ficar um vídeo comprido, nós vamos deixar para outro vídeo. Veja bem, ainda tem alguns teólogos que falam que não era uma forma, porque num lugar está em nome do Senhor, no outro em nome do Senhor Jesus, no outro em nome de Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo é a mesma pessoa, não é três. O Senhor Jesus é o mesmo. O Senhor, quando mencionava ali no contexto, dá para entender que ele estava falando da mesma pessoa, de Jesus Cristo, e nunca mandou batizar em nome de três. Está entendendo? Então, veja bem. E aí, os que se dizem que não é uma forma batismal, porque está dessa forma, aí dessa forma tem em vários lugares as pessoas na igreja do primeiro século batizadas. E da forma que eles dizem que é a fórmula verdadeira, eles não encontram um só lugar, uma só pessoa nas escrituras sendo batizado daquela forma. Ou seja, isso é uma heresia. Para a doutrina dos apóstolos, isso é uma heresia. Eles nunca batizaram alguém, nem ensinaram, nem ensinaram nas passagens que tem batismo nas escrituras, não colocaram nada. E na Bíblia de Jerusalém, no original grego, onde está lá em Mateus 28, 19,
lá está só ir de fazer discípulo de todas as nações, somente. Mesmo porque se existisse o mandamento, os apóstolos tinham obedecido. Ou de outra maneira, a doutrina dos apóstolos e todos os apóstolos não foram para o céu, porque eles são desobedientes a Jesus Cristo. Um mandado que Jesus Cristo mandou e eles fizeram de outra maneira. Ou seja, aquela passagem, com toda certeza, pelo relato aqui, ali foi acrescentado, como quem estuda quiser procurar, foi no Conselho de Nicéia que foi decretado aquilo, e depois no Conselho de Constantinopla também foi acrescentada aquela parte, e obrigado, mas aí já não era mais a doutrina, já era a doutrina misturada com a política. Tá aqui esses conselhos, esses pontos de doutrina para vocês verem e examinarem e procurar se acertar, principalmente nesse sacramento primeiro, que é a porta de entrada para um cristão ser chamado cristão. Desde já agradecemos a todos que forem ver ouvir. Deus abençoe a todos.